Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo número 22. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 22, diz a Palavra de Deus: E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei de Moisés, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes agora, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Essa é a razão pelo qual, a esta época do ano, nós celebramos o Natal. Porque Jesus nasceu para ser a revelação da luz para nós, que outrora éramos gentios e que por meio da sua morte e sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos transformou em sua igreja. Eu quero orar com você nessa manhã, agradecendo a Deus. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, de estarmos aqui celebrando o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que nos deu, Senhor, a sua vida na cruz do Calvário. Todo louvor que se fizer nesta casa aqui, nesta manhã, Senhor, só tem um destinatário, e é o Senhor, Deus soberano de Israel, que nos deu a salvação através de Jesus. Senhor, todo ser que respira dentro dessa casa de ponta a ponta está aqui com o coração aberto e desejoso de te glorificar, de te bendizer e de te exaltar. Em nome de Jesus, recebe os nossos louvores esta manhã, para a glória do seu nome. Amém. Love incarnate, love divine, starring angels gave the sign. Bow to babe on bending knees, the Savior of humanity. Unto us a child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel, Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save,
power to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel, Noel. Dília, o Natal está chegando. Nossa, nem dá para acreditar. O tempo está passando tão rápido. Mas a sensação às vezes que dá que o Natal demora mais que meu aniversário. Não, Dília, não. É um ano, é. E o Natal é o aniversário de Jesus. Lógico que não é. Como que não? Felipe, ninguém sabe ao certo o dia que Jesus nasceu, mas a gente comemora em dezembro. Ah, igual meu primo que nasceu em janeiro, mas a gente só comemora o aniversário dele em março, que é que todo mundo Exatamente. já voltou das férias. E eu estava pensando esses dias, como deve ter sido ver Jesus nascendo. Fiquei imaginando os animais, os pastores, a estrela anunciando. Devia ter sido muito legal, né? Eu queria poder Nossa. ter visto. Devia ter sido muito legal mesmo. E quer saber? Eu acabei de ter uma ideia. O quê? Imagina se Jesus tivesse nascido no Brasil. No Brasil, você tá doido? Não, é só uma brincadeira. Mas se ele tivesse nascido lá, onde ele teria nascido? Ah, em Belém do Pará, é claro. Isso. E José e Maria vieram de uma vila pequena, distante de A Belém. Vila de Nazaré, no estado do Amazonas. Isso, Dília, isso. Às margens de algum rio. A Rio Solimões. Não, Dília, é do rio Purus. Rio Purus? Você faltou nessa aula, né? É um dos afluentes do rio Solimões. Ah, não, eu sabia. Lógico. Eu sabia. Mas assim, pensando nisso também, eu fiquei imaginando, o nome de José poderia se chamar José Raimundo. Isso. E Maria podia se chamar Maria da Graça. Boa ideia. Então a história, ela começa assim. Maria da Graça vivia numa pequena comunidade chamada Nazaré, às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no meio da floresta amazônica. Lá, ela plantava mandioca, fazia farinha, comia tambaqui, tucumã e cupuaçu. Maria estava comprometida e iria se casar com José Raimundo. Um dia, enquanto buscava água no rio, um anjo apareceu a Maria. Era Gabriel, o anjo do Senhor.
para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Anjo apareceu e alegre me falou que fui escolhida para servir a Deus. Eu tenho aqui em mim aquele que virá para transformar o mundo e semear amor e paz. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Jesus será seu nome, para sempre reinará. Feliz eu vou cantando, pois a graça em mim está. Vejam só, lá vai Maria, que no ventre traz Jesus. É bendita entre as mulheres, quanta graça e quanta luz. Naqueles dias, José Raimundo precisou ir até a cidade de onde vieram seus pais, para acertar uns documentos. Então ele e Maria da Graça, que estava bem grávida, pegaram suas redes, tomaram um recreio, que é um barco de linha, e seguiram da pequena comunidade de Nazaré pelo rio Purus, do rio Purus pelos Solimões, dos Solimões pelo Rio Negro até Manaus. Lá tomaram outro recreio e desceram até Belém do Pará, em uma longa viagem pelo rio Amazonas. Atravessa a floresta, paisagens e sonhos se vão. Pessoas com tantas histórias seguindo na embarcação. A chuva que cai na floresta é força vital que lhe traz milagre diário da vida, assim como Deus lhe refaz. As águas do rio vão me levar, mas nas mãos do Senhor vão me ancorar. Não importa o destino de quem eu vá, Deus é porto seguro em todo lugar. As águas do rio vão me levar, mas nas mãos do Senhor vão me ancorar. Não importa o destino de quem eu vá, Deus é porto seguro em todo lugar. Canos e garças voando, um porto parece dançar. São vidas que seguem seu curso e Deus sempre pronto a cuidar. As águas do rio vão me levar, mas as mãos do Senhor vão me ancorar. Não importa o destino de quem eu vá, Deus é porto seguro em todo lugar. As águas do
chegaram em Belém do Pará, já no porto, viram que a cidade estava muito agitada, cheia de gente, todos muito ocupados. José Raimundo e Maria da Graça saíram pela cidade assustados com tudo, procurando algum lugar para ficar. Mas nada, não encontravam nenhum lugar. Tudo estava lotado, pousadas, hotéis, pensões, e o dinheiro era bem pouco. Maria começou a sentir que seu bebê logo nasceria, mas nos hospitais também não havia mais lugar. Logo começou a anoitecer. Foi aí que uns catadores de papel se aproximaram. Quando viram Maria grávida, convidaram os dois para dormir em seu humilde barraco na periferia da cidade. Naquela noite, um lindo bebê nasceu e toda a terra ficou cheia de paz. Entre os braços de Maria repousa um pequenino ser, Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer. É Deus em forma de criança, tão frágil seu adormecer. E nessa noite que transborda a alegria, um berço humilde sem riqueza o acolheu. Tudo em volta ganha cor e muita luz, celebrando a chegada do Senhor. Entre os braços de Maria repousa um pequenino ser, Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer. É Deus em forma de criança, tão frágil seu adormecer. Foi para todos que Jesus chegou ao mundo, mesmo aos sofridos e aos que quase nada têm. Ele veio pra semear com grande amor, vida nova e sincera compaixão. Na hora do nascimento de Jesus, uma grande estrela despontou no céu, e como fogos de artifício, começaram a pipocar outras estrelas na noite. Uma revoada de tucanos e araras iniciou um alvoroço, e com centenas de pássaros, os anjos de Deus começaram a cantar alegremente. Vamos todos celebrar, hoje é dia de folia, Jesus nasceu, glória a Deus, que alegria. Vamos todos celebrar, hoje é dia
É, como na história bíblica. Eu assim, então quem são os sábios do Oriente? Bem, eles viram do lugar bem longe, então... Já sei, do Sul. Isso, do Rio Grande do Sul. Nossa, boa ideia. Uns distantes, no outro lado do país, alguns gaúchos boiadeiros assavam um churrasco nos pampas. Enquanto tomavam seu chimarrão e admiravam o céu, viram surgir uma linda e brilhante estrela. Então, montaram seus cavalos, reuniram gado e seguiram Brasil afora, até que encontrassem o local do nascimento do Rei dos Reis. Viajaram por muitos e muitos dias, por vários estados do Brasil. Depois de sair do Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina, Paraná e chegaram ao Mato Grosso do Sul. E admirados com tantas belezas do Pantanal, seguiram ainda com seus cavalos atrás da estrela de Belém. Passaram pela grande cidade de São Paulo, de onde trouxeram uma bola de futebol para presentear o menino. Mas a estrela mostrava que eles deveriam ir além. Então foram para Minas Gerais. Lá conseguiram pedras preciosas para presentear Jesus. Foram para Goiás, Brasília, mas ele não estava no Planalto Central, nem mesmo na Bahia, de onde trouxeram muito coco para dar de presente para os pais da criança. Depois, passaram pelo Tocantins, Maranhão, até chegar no Pará. Os gaúchos percorreram milhares de quilômetros até o pequeno barraco na periferia de Belém. E por todos os estados pelos quais passaram, não puderam deixar de perceber a memória indígena estampada por todas as partes, por nomes das cidades, das plantas, dos frutos, nos rostos de boa parte do povo brasileiro. Já pronto meu cavalo, minha pressa em viajar. Uma estrela no horizonte brilha forte em apontar. Um ricão distante ao norte, lá pras bandas que nem sei. Vem comigo, vem Gaudério, vamos para lá também. Vem comigo, vem Gaudério, vamos para lá também. Barbaridade, que coisa boa. Saí Brasil afora pra encontrar o Rei Guri. Me aguarde Deus, menino, trago um regalo a ti. Sigo firme no caminho, que beleza de Brasil. Povo guapo, povo forte, como nunca ninguém viu. São culturas diferentes, todos juntos no só chão. A riqueza dessa gente é de Deus no coração. A riqueza dessa gente é de Deus no coração. Barbaridade, que coisa boa. Saí Brasil afora pra encontrar o Rei Guri. Me aguarde Deus, menino, trago um regalo a ti. Saí Brasil afora pra encontrar o Rei Guri. Me aguarde Deus, menino, trago um regalo a ti. Nossa, Felipe, o Brasil é tão grande, né? Muito legal. É mesmo. Tanta gente diferente, raças, culturas. Tá, mas eu não sei, tá faltando alguma coisa. Tá faltando os pastores. Lembra que os anjos foram anunciar aos pastores o nascimento de Jesus? Ah, já sei. Os pastores podiam ser sertanejos. Isso! E eu já sei, eles cuidariam de cabritinhos. Isso. Nossa, muito legal. No sertão nordestino, alguns homens e mulheres carpiam a terra seca. Em meio às suas cabras e aos mandacarus, sentiram quando o vento dos anjos e das aves soprou sobre a terra, anunciando a boa notícia do nascimento de Jesus. Foi aí que choveu no sertão. E então os sertanejos foram até Belém do Pará para ver o que os anjos tinham anunciado.
que o Filho de Deus estaria em Belém, em uma humilde casa de uma favela. Eu aqui no meu sertão, trabalhando sol a sol, venha seca abaixo o chão, e o que brota é solidão. Mais um dia conheci a esperança, ela veio em forma de criança, traz a água quem tem sede, faz em vida, amor vem dele. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. E assim floresce o coração, é a graça abençoando o sertão, alegria que transborda, sua tristeza vai embora. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Floresce o coração, é a graça abençoando o sertão, alegria que transborda, sua tristeza vai embora. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Jesus é da vida, água boa, com essa água eu não fico mais à toa. Que legal imaginar Jesus assim, né? No Brasil. Nossa, eu fiquei imaginando, qualquer dia a gente podia imaginar Jesus nascendo na Índia. Nossa, e na África, ela tem muito lugar pobre. Nossa, ele não podia nascer no Canadá, lá não tem lugar pobre. Claro que tem, Dília. Nossa, mas seria legal mesmo imaginar Jesus nascendo na Lua, imagina? José e Maria pegando um foguete e indo para a Lua. Ia ser muito legal. Menos, Dília, menos, por favor. Que o amor de Deus nasça todos os dias no nosso Brasil. Que a esperança, o amor e a fé nos inspirem para celebrar a vida e para proclamar a justiça no nosso país. Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia e que todos possam reconhecer que Ele está sempre presente e que Ele se chama Emanuel, o Deus presente conosco. Vamos ficar todos de pé e louvar esse Deus que é merecedor de toda a glória e adoração. É Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isso é pra você. O menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu, ensinou o valor entre o amor entre nós. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isso é pra você. O menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu, ensinou o valor do amor entre nós. Chega aos nossos corações, Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Sim, é Natal. O menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu, ensinou o valor do amor entre nós.
louvamos, exaltando o nome do Senhor. Amém? Ainda em pé, quero agradecer à pastora por essa peça maravilhosa, cada um que está aqui participando e representando cada estado do Brasil, como também tem pessoas aqui representando cada seu país. E é dessa forma que Deus age no coração de cada um. Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos ideais, e Deus, Ele conhece a cada um. E às vezes nós imagina se Deus nascesse no meu lar. Né? Nós fizemos aqui uma representação como se Deus tivesse nascido, Jesus tivesse nascido no Brasil. Imagina Jesus nascendo na sua casa. Né? Então nós estamos no final de ano, já começando praticamente um ano novo, com novos ideais, novos sonhos. E eu creio que Deus vai realizar cada sonho em nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, mas não os nossos corações. Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Senhor, nós cremos na tua palavra, nas tuas promessas em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que tu nasceu, tu morreu e tu ressuscitou, para que nós hoje possamos estar aqui. Agradecemos, ó Pai, pelo esse banquete maravilhoso que tu tem nos dado e ainda há de dar. Que nós possamos sair daqui não da forma que entramos, mas que possamos sair daqui cheio do teu Espírito, cheio do teu amor. Que os teus anjos possam, ó Pai, estar ao nosso redor, nos confortando, ó Pai, e nos guardando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos, pela grande satisfação que temos de estar aqui nesta manhã, neste dia tão festivo, que é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seria em vão se a morte não fosse concluída. Por isto, eu digo para você, o maior sacrifício foi apresentado pelo nosso Senhor. Amém? Eu quero convidar vocês, mais uma vez, para se colocar em pé, e eu quero ler aqui alguns textos bíblicos que falam sobre sacrifício. E eu quero falar primeiramente aqui, nesse texto bíblico, aonde se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, e o versículo de número 24. Êxodo, capítulo 20, e o versículo 24, que fala assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Veja só que esse aqui é uma ordem do Senhor, mas é uma ordem com promessa, porque diz aqui: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas. E aqui nós vemos então uma ordem do Senhor. Mas na parte B desse mesmo versículo, ele diz assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor, nós somos pessoas abençoadas, porque Ele nos abençoa. Veja só que Isaac, ele foi obediente à voz de Deus, à palavra de Deus, e lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 26, e o versículo de número 12 e 13 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. Quando nós obedecemos à voz de Deus,
catamos a voz de Deus ao nosso coração e obedecemos, o Senhor vem com bênção sobre as nossas vidas. Este momento nós estaremos contribuindo com as nossas ofertas, com o dízimo, para a manutenção da casa de Deus. Eu quero que você pegue a sua oferta comigo e eu quero orar por você, para que você seja abençoada, para que a tua vida seja abençoada, a tua vida profissional, a tua vida financeira. Este aqui é um momento que é muito especial para as nossas vidas. Deus, Ele vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar o seu trabalho e a sua vida financeira. Você pegou a sua oferta na mão? Eu quero orar por você, para que Deus te abençoe grandemente. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos diante de Ti, e aqui com a Tua igreja reunida, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, orar em favor deste pai, desta mãe, deste jovem, desta criança, que está, Senhor, neste momento, contribuindo com as ofertas e o dízimo para a manutenção, para a Tua obra. Ó Deus, eu peço, Senhor Deus, que as Tuas mãos possam se estender, que a Tua bênção possa ir de encontro com esta casa, com esta família, com este lar. Tu sabes, ó Deus, esta oração que está sendo feita agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos o devorador, o migrador, o cortador, tudo aquilo que tem destruído a comunhão desta casa, desta família, aonde, Senhor Deus, parece que está sendo desfeito, Senhor, esta vida financeira e material. Mas no Teu nome, como tem esta ordem bíblica, a qual ela vem com promessa, eu tenho certeza que muitas bênçãos e muitas vitórias será colocado na mesa do Teu servo, e nada vai faltar, a saúde não vai faltar, a comunhão dentro deste lar, desta casa, não vai faltar, porque nós fazemos uso da Tua palavra, e assim, Senhor, será feito segundo a nossa fé. Por isso nós depositamos a nossa confiança em Ti. O Senhor nunca nos deixou a sós. O Senhor sempre esteve com o seu povo, com sua igreja. E por isto nós queremos que nesta manhã a Tua graça, Senhor, a Tua força seja com todos que estão aqui nesta manhã. Assim nós oramos e assim nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, dá um glória a Deus aí, um aleluia. Pode trazer a sua oferta aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Paz do Senhor, igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Deus abençoe, muito bom ter você aqui. Vocês hoje podem estar sentindo falta do nosso pastor Saulo, mas ele está em Portugal. Ele está no aniversário de 15 anos do MSBN lá em Portugal, ele juntamente com o pastor Antônio. E eu também quero dar boas-vindas aos nossos irmãos visitantes. Nós temos muitos visitantes aqui hoje. Para a gente aproveitar o tempo, eu quero que você que esteja nos visitando pela primeira vez, erga a sua mão assim, ó, para nós. Tá ali, tem muitas pessoas. Vamos dar uma salva de palmas, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus os abençoe, tá bom? Irmãos, eu também hoje quero meditar na palavra do Senhor, hoje alguns minutos com vocês. Hoje nós vivemos uma data muito especial, comemoramos hoje o dia do Natal. E para a gente começar a nossa meditação, a nossa pregação, eu quero que vocês acompanhem comigo uma leitura que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim. Enquanto eles baixam de novo o telão e ligam, por favor, o projetor, eu vou falar para vocês o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim. E sejam prontos para responder com mansidão para qualquer pessoa que perguntar qual é a razão da vossa fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz, eu vou repetir o versículo, para nós meditarmos bem nesse versículo, porque ele é fundamental para a nossa vida. Estejam prontos para responder a qualquer pessoa qual é a razão da vossa fé, e responder com mansidão. Esse versículo nos deixa saber, esse versículo nos informa que nós precisamos ter explicações racionais para a fé que temos. Explicações que vão à razão, além da emoção. 1 Pedro, lá Pedro lhe fala justamente isso, estejam prontos para responder qual é a razão da vossa fé. A razão da nossa fé. Sempre que nós seremos questionados, seremos questionados sobre essa fé que nós temos. O porquê fazemos o que fazemos. Por que não fazemos o que fazemos de outro modo? Qual é a razão para nós autodenominarmos cristãos? E qual é a resposta que nós temos para esses questionamentos, para essas perguntas? Bom, Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala que nós somos rodeados por uma nuvem grande de testemunhas. Por uma nuvem grande de pessoas que nos observam. E esse observar das pessoas, a nossa vida, ela gera questões, gera perguntas. Sempre você está sendo observado, você como um cristão, você como uma pessoa, você está sendo observado. E com essa observação, as questões vêm. O porquê? E o porquê que essa introdução dessa mensagem tem a ver com o Natal? Porque o Natal é a explicação mais racional que nós temos para explicar a nossa fé. O Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Há um ditado no Brasil que diz que contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. O fato de Jesus Cristo ter nascido é o maior argumento que nós podemos dar, que nós podemos ter com relação à nossa fé. Esse Natal, nós estamos comemorando o Natal que significa o nascimento de Jesus Cristo. A partir do século IV, deu-se essa data, estabeleceu-se essa data para comemorarmos o nascimento de Jesus. Antes não era. A partir do século IV, há uma dúvida, há um questionamento sobre a exatidão da data do dia 25 de dezembro. Alguns dizem que foi no começo de janeiro, ou um pouquinho antes, no começo de dezembro, mas o fato é que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo foi entregue, Jesus Cristo foi concebido por uma mulher chamada Maria, e junto com Jesus Cristo, nós temos o argumento, nós temos a certeza que nós não vivemos uma mentira. Nós temos a certeza que nós não perdemos tempo de estar aqui hoje sentado. Nós temos a certeza que nós não estamos fazendo nada em vão. Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu. E o nascimento de Jesus Cristo nos traz essa certeza. Nos traz essa certeza. Além do Natal, que nós comemoramos o nascimento de Jesus, além de comemorar o nascimento de Jesus, nós podemos ir um pouco mais profundo. Nós podemos pensar que o nascimento de Jesus
ele nos trouxe um fato histórico. Algo que dividiu antes e depois de Cristo. Algo que depois de Jesus Cristo, o mundo não foi o mesmo. Ele trouxe a seguinte questão. Ele trouxe um Deus encarnado. João capítulo 1, versículo 14, vamos ler, por favor. João capítulo 1, versículo 14, diz assim. Na verdade, João capítulo 1, versículo 14. 1 João capítulo 1, versículo 14 diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nos vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João aqui ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós vamos ver, irmãos, essa palavra verbo que João usa para descrever, para explicar, para expor o seu pensamento, ela vem de um termo grego chamado logos. E esse termo logos, ele tem um significado muito amplo. Mas, em suma, esse termo diz que, no princípio, que Jesus, que é a palavra de Deus, a palavra que faz acontecer, o verbo de Deus é a ação de Deus. A ação de Deus se fez carne e habitou entre nós. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No Natal, nós comemoramos um Deus que se encarnou. E João fala que o verbo habitou entre nós e que o verbo estava no princípio com Deus. Esse verbo, quando Jesus fala, quando João fala, ele se refere a Jesus Cristo. E quando ele se refere na palavra no princípio ele estava com Deus, essa palavra princípio também no grego, ela vem do verbo arché, que se não nos dá a entender, não nos leva a entender que somente Jesus estava no princípio da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse nos remete além, porque ele fala que Jesus, o verbo, estava com Deus por toda a eternidade. E a eternidade, há uma maneira de nós entendermos o que é a eternidade, esse conceito de eternidade, que é nós compararmos com o conceito de imortalidade. Nós, um dia, nós seremos imortais. Nós receberemos um corpo glorificado e seremos imortais, mas nós nunca seremos eternos. Porque o imortal, ele tem um início, mas ele não tem um final. E o eterno, não existe início e não existe final. Jesus Cristo estava com Deus no princípio, desde a eternidade. Foi Ele que abriu mão da sua glória, foi Ele que não usurpou ser igual a Deus, e se encarnou em forma humana. E é isso que nós comemoramos no Natal. Um Deus que criou todas as coisas. Quando Deus lá no princípio disse, haja luz, e houve luz, o agir, esse haja, esse verbo que Deus falou, era Jesus Cristo realizando a obra da criação. Era Jesus Cristo fazendo todas as coisas, o verbo de Deus. E foi esse Jesus Cristo, foi esse Deus que se encarnou e nasceu. E nós comemoramos esse nascimento no dia 25 de dezembro. Foi Jesus Cristo que abriu mão de toda a sua glória. Foi Jesus Cristo que estava com Deus desde o início, desde o princípio e por toda a eternidade. Foi Ele que nasceu no dia 25 de dezembro. E isso, irmão, nos dá um argumento muito sólido, nos dá uma certeza muito grande no coração da fé que professamos. Você que já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você saiba que você aceitou um Deus encarnado, um Deus verdadeiro, um Deus que há provas físicas, há provas objetivas do seu nascimento. Foi esse Jesus Cristo que nasceu. E é isso que nós comemoramos no Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de um Deus encarnado. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Uma outra coisa, irmãos, que nós comemoramos no Natal, no dia 25 de dezembro, é a luz para os homens. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 14, nós vemos que Jesus é a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Essa palavra luz, ela pode significar salvação. Essa palavra luz, ela pode significar clareza, equilíbrio. Essa palavra luz, ela fala muito aos nossos corações.
há um ditado também que diz que sabe quando você fala que estou vendo uma luz no final do túnel, sabe? Para as pessoas que viveram no Antigo Testamento, Jesus era essa luz no fim do túnel. Nós vemos, por exemplo, os profetas profetizando sobre o nascimento de Jesus. Nós vemos Isaías 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetizou que a virgem daria à luz a um filho. Esse conteúdo profético da palavra de Deus também é algo que nos dá uma certeza muito grande da nossa fé, irmãos. Nos dá uma base, nos gera argumento e certeza em nossos corações. O porquê? Porque não há nenhuma outra religião com um conteúdo profético, com os seus cumprimentos, com exatidão. Não há nenhum livro, nem outra Bíblia, nem outra religião que fala o conteúdo profético que a Bíblia fala e os seus cumprimentos. Isaías profetizou sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte, sobre a crucificação e sobre a ressurreição de Jesus. Os profetas profetizaram o local onde Jesus iria nascer. A luz estava muito longe no Antigo Testamento. A luz estava lá no fim do túnel, mas mesmo assim existiam pessoas que viam a luz. Mas a luz brilhou. O Natal chegou. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu e a luz brilhou para os homens. A luz brilhou para a minha e para a tua vida. A luz que é a salvação. A luz que traz equilíbrio. A luz que traz paz. A luz que é ao contrário da escuridão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 8,18 diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus Cristo falou: eu sou a luz do mundo. E quem me segue, esse termo aqui que foi usado, esse termo para seguir, ele fala muito mais, se nós formos olhar para o original grego, do que simplesmente seguir na língua portuguesa. Eu posso seguir uma pessoa, eu posso estar junto com essa pessoa. Mas o termo aqui era usado para descrever quem seguia um mestre. E quem seguia um mestre era um discípulo. E o objetivo daquele discípulo era ser igual ao seu mestre. Tudo que o seu mestre fazia, o seguidor também fazia. E Jesus fala assim: olha, aquele que me segue não andará em trevas. Se nós colocarmos somente na tradução da palavra em português, esse seguir, nós estamos seguindo a Jesus hoje aqui. Você fala: eu sou um seguidor de Jesus. Mas se você for pegar o que realmente falava no original, que os discípulos faziam tudo que os seus mestres faziam, copiavam 100% que os seus mestres faziam, será que nós estamos seguindo Jesus dessa maneira? Aqueles que me seguem não viverão em trevas. Essas trevas aqui, elas falam tanto da ausência da luz, quanto da obscuridade, a escuridão moral do ser humano. Jesus disse lá em João 3,19 que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O Natal chegou, a luz brilhou, Deus se encarnou, mas ainda existem pessoas à nossa volta, existem gerações, países que amam mais as trevas do que a luz. Essa semana que passou eu tive uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava em um local conversando com uma pessoa e eu estava tratando o assunto da igreja, falando sobre assuntos da igreja com ela. E ela falou: você é da igreja? Eu falei: sim, eu sou da igreja e tal. E convidei ela para vir da igreja. E ela falou para mim assim: olha, eu tenho um feeling, um sentimento ruim com a igreja. Eu falei: por quê? Você teve más experiências? Ela falou para mim: olha, algum tempo atrás, minha mãe, com mais 4 pessoas, estava indo para a igreja, teve um acidente e só ela morreu. Então, aquilo me causou um sentimento ruim com a igreja. Ela falou até assim: eu sei que a igreja não é culpada disso, mas alguma coisa ficou no meu coração. Eu não conhecia, não tenho muita intimidade com a pessoa, eu não falei nada, mas eu saí pensando daquele lugar, falei assim: e se a mãe dela tivesse morrido indo para um supermercado? E se a mãe dela tivesse morrido indo para um restaurante? E se a mãe dela tivesse morrido indo para um mall? Será que ela teria o mesmo sentimento ruim com relação aos outros lugares como ela tem com relação à igreja? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas acham desculpas acima de desculpas para não
assumirem a sua culpa, para não assumirem a sua posição, o seu posicionamento, e dessa maneira encontram desculpas para, eu não vou na igreja porque eu tenho esse sentimento ruim. Eu não vou na igreja porque alguém me decepcionou, o meu líder me decepcionou, e eu coloco a culpa em igreja, eu coloco a culpa em Jesus, eu coloco a culpa e eu enfraqueço na minha fé. A luz dos homens é Jesus Cristo. A luz dos homens é Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós temos que, nesse Natal, irmãos, muito mais importante do que nós comprarmos presentes. Ontem eu fiz uma prova de amor com a minha esposa. Fui comprar as listas de presente com ela. Fiquei cuidando do meu filho enquanto ela comprava. Mas muito mais importante do que isso, nós temos que parar e pensar. Nesse Natal nós comemoramos um Deus encarnado. A luz que brilhou para os homens. E será que nós estamos amando mais a luz do que as trevas? Ou as trevas do que a luz? É uma linha muito fina. É uma área muito delicada. Porque somente nós fazemos parte da membresia de uma igreja, somente nós virmos aos domingos na igreja, não significa que nós estamos amando mais a Jesus do que as trevas. Somente nós se autodenominarmos cristãos, não significa nada. Não significa nada. Aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, aquilo que somente Deus vê, é a forma como nós tratamos os nossos filhos, como nós pais tratamos os nossos filhos. Eu tenho aprendido demais com o meu filho. A forma como nós tratamos as nossas esposas, os nossos esposos, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, porque a Bíblia manda nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Existe uma frase que diz assim, que nós só devemos, como homens, olhar para baixo para outro homem se for para ajudar ele a se levantar. Mas hoje, infelizmente, homens amam mais as trevas do que a luz e acabam pisando. Mas a luz brilhou. E nesse Natal, muito mais importante, muito mais necessário do que nós darmos o check-in na nossa lista de presentes é nós fazermos uma autoanálise e vermos, será que nós estamos amando mais as trevas ou será que nós estamos amando mais a luz, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro sentido do Natal. Glórias a Deus, glórias a Deus. Irmãos, nesse final de semana, nesse Natal, nós comemoramos um Deus encarnado, repita comigo, um Deus encarnado. A luz do mundo. E nós comemoramos o plano da salvação entrando, se concretizando. Como assim, Moisés? O plano da salvação se concretizando. Se der certo, por favor, coloca para mim Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. O cordeiro que foi sacrificado, foi morto desde a criação do mundo. Pare e pense nessa última frase. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. João aqui, inspirado por Deus, ele escreve essa frase e essa frase nos ensina muito. Antes da criação do mundo, houve o que nós chamamos de o pacto da redenção. Porque dentro da onisciência dele, Deus, já sabia que nós iríamos pecar. Já sabia que o homem iria pecar. E ele estabeleceu o plano da salvação. O pacto da redenção. Ele estabeleceu que Jesus Cristo viria e morreria, nasceria, morreria e por causa da sua morte nós seríamos salvos, perdoados, santificados, religados a Deus. Aí você pode perguntar para mim, como já me perguntaram, um dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim para mim, Misael, eu não acredito nisso. Eu não sei o porquê que vocês pregam que nós temos que pagar por um erro de uma outra pessoa. Aí eu falei para ele, você acredita na Bíblia? Sim, eu falei, então abre em Romanos capítulo 5, versículo 12, se estiver por aí, por favor, coloca Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo aqui ele nos ensina também que, depois de Adão, todos nós pecamos, e não há licença, não há isenção, não há uma pessoa que esteja fora desse pacote que Paulo fala.
todos os homens depois de Adão pecaram. Todos nós somos necessitados do plano da salvação de Deus. E isso é na Bíblia. Isso não é invenção de um ser humano, isso não é invenção de alguém. Isso Paulo escreveu inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Então Jesus Cristo veio. Ele veio para concluir, para concretizar o plano da salvação de Deus, porque todos os homens precisam, não precisavam e nem vão precisar, todos nós precisamos aceitar esse plano da salvação. No versículo 18 diz que da mesma forma que um homem pecou, por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a vida. E foi Jesus Cristo, esse outro homem, o segundo Adão, que nos trouxe a vida. A Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida com glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus Cristo veio como um Deus encarnado. Jesus Cristo veio para trazer luz aos homens. Jesus Cristo veio para concretizar o plano da salvação para o ser humano. E nesse plano da salvação, ele arrebentou toda a cadeia do pecado que nos amarrava. Ele arrebentou. Foi por isso que ele nasceu. Foi por isso que nós comemoramos o Natal. É por isso que nós temos essa certeza em nosso coração, porque o Natal, ele é real. O Natal chegou, Jesus Cristo nasceu. Você sabe qual é a última coisa que eu quero falar com vocês hoje sobre a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele veio para pagar um alto preço. Por favor, coloca Salmos número 49, versículos 7 e 8 para mim. Diz assim: homem algum pode redimir o seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Em outra versão, na Almeida, diz que o resgate é caríssimo, e todo recurso humano se esgotaria antes que nós pensássemos em pagar o preço. Jesus Cristo, ele nasceu para pagar um preço muito alto pela minha e pela tua vida. É por isso que nós comemoramos o Natal. É isso que nós comemoramos no Natal. O preço pago por Jesus Cristo. O preço pago pela minha e pela tua vida. E isso, irmãos, nos dá uma certeza muito grande de que quando nós abrimos a nossa boca e falamos assim, eu sou cristão, nós temos propriedade para falar. Nós não somos enganados por pensamentos apenas falaciosos, pensamentos mentirosos, pensamentos que parecem ser verdadeiros, mas não são. Nós não somos levados por qualquer vento, qualquer pessoa que aparece falando alguma coisa ou outra, não. E Jesus Cristo nos alertou, em Mateus capítulo 24, ele falou assim, olha, tenham cuidado, viu? Nos últimos tempos, muitos surgirão em meu nome. Se nós pensarmos sobre esses argumentos, nós temos a certeza de que nós cremos em um Jesus que ele veio, ele nasceu, ele morreu, ele está sentado à destra do Pai e ele vai um dia nos levar novamente. Existe um documentário que eu quero indicar para vocês lerem, para vocês assistirem em casa. É um jornalista chamado Lee Strobel. Ele é americano e ele é vivo ainda. E ele era um ateu. Um ateu. Ele conta no documentário dele que ele não tinha programado a vida dele para ser cristão, para se envolver com religião alguma, ateu. A esposa dele se converteu. E ele falou assim para a esposa dele, eu vou provar para você que você está errada, que essa história de cristianismo, de Cristo, de ressurreição, nascimento, não passa de balela, eu vou provar para você. Ele era um jornalista muito influente, é um jornalista muito influente, e ele foi fundo. Pesquisou, visitou vários lugares do mundo. E ele conta que no final da sua pesquisa, ele colocou todas as provas, prós e contras ao cristianismo, a Cristo, e ele falou assim, olha, eu me converti por razão. Eu me converti porque é impossível essa história ser mentirosa. É impossível. A conversão daquele jornalista, que hoje é um apologeta, hoje ele defende, ele faz debates, ele vai para conferências defendendo o nascimento, o cristianismo. Ele falou, eu me converti, mas eu me converti por razão. Não foi a emoção. Nós hoje somos muito atraídos pela emoção. Quando nós falamos em Natal, até alguns choram, porque lembram de alguma coisa.
é emoção. A razão fica para trás. Lembra do primeiro versículo que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15? Que nós devemos estar prontos para responder com mansidão para qualquer pessoa qual é a razão da nossa fé? A nossa fé, sim, ela envolve emoção, mas muito mais que emoção, ela envolve razão. Razão. Se você não tiver razão na tua fé, vai chegar um momento que você vai perdê-la. Se você for basear a tua fé somente na emoção, você não vai longe. Agora, se você envolver a razão na tua fé, se você olhar para o Natal como o nascimento de Jesus Cristo, como um Deus encarnado, se você olhar para o Natal como Jesus Cristo, a luz dos homens, se você olhar para o Natal como plano da salvação de Deus se concretizando para mim, para a tua vida, a tua razão vai entender que a tua fé é verdadeira. E quando nós entendemos que a nossa fé é verdadeira racionalmente, nós seremos como aqueles homens que construíram a sua casa em cima de uma rocha, que quando veio a tempestade e o vento, não abalou, porque nós estamos bem firmados. Se coloque em pé, por favor. Glórias a Ti, glórias a Deus. E eu quero hoje, irmãos, fazer um convite a você, você que está aqui nos visitando. Você que está aqui pela primeira vez e o primeiro convite que eu quero fazer é para as pessoas que querem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Entenda pela tua razão que não há outra opção. Entenda pelo teu raciocínio que não há outra opção. Se você tem dúvidas, seja bem-vindo ao time. Há uma frase que diz assim: quem não tem dúvidas está mal informado. As dúvidas elas virão sim, mas para todas as nossas dúvidas aqui nós encontramos as respostas. Se você tem dúvidas sobre isso, se informe. Não vá pela emoção, vá pela razão. Vá pela razão, porque a Bíblia nos dá argumentos mais do que suficientes. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Abra o teu coração. E se você quer aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que você erga a tua mão e se alguém estiver do teu lado, se você sentir vontade, vem aqui na frente. O Natal, ele é o nascimento de Jesus. E hoje pode ser um Natal para você. Jesus pode nascer no teu coração. Você pode se tornar uma nova criatura. Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, falou assim: olha, Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Ou seja, uma nova vida, uma nova criatura. Como assim, Jesus, eu vou nascer de novo? Como assim? Eu vou, porventura, eu velho, entrar no ventre da minha mãe? Não, Jesus Cristo não falou, não é assim não. É nascer da água e do Espírito. É a partir do momento que você toma uma decisão no teu coração: Jesus Cristo, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. A palavra diz assim que as coisas que eram para trás, as coisas que eram velhas ficaram, não influenciam mais. Você vai iniciar uma nova vida. Você vai iniciar um novo nascimento. Eu quero pedir para que toda a igreja fique em espírito de oração, orando para que o Espírito Santo nesse momento convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Espírito Santo venha com o lavar regenerador dele, salve, restaure, transforme. Jesus Cristo veio como luz dos homens para tirar os homens da escuridão, para trazer paz e equilíbrio para a tua vida. O segundo convite que eu quero fazer é para você que já é cristão, mas está distante dos caminhos do Senhor. Distante, está longe, se sente fraco, não se sente com força. O inimigo tem colocado situações na tua vida, hábitos em tua vida que tem te distanciado do caminho do Senhor. Mas hoje Jesus Cristo está aqui. Ele está com os braços abertos, Ele está pronto para receber você. Você quer reconciliar, você quer ter essa aliança refeita com Jesus? Você tem uma oportunidade ímpar hoje, ímpar hoje, na tua vida. Glórias a Ti. O terceiro convite que eu quero fazer é para você que nesse Natal, você quer ter uma experiência diferente. Talvez os teus natais passados foram tristes, você só tem lembranças ruins de Natal. Mas se você quer ter esse Natal diferente, primeiro, irmãos, não se baseie na tua experiência, no teu contexto.
Não pense assim, o meu Natal vai ser isso porque eu sou assim e eu vivo num lugar assim. Não. Pense que você pode ter um Natal diferente porque você tem Jesus. Jesus nasceu. Ele é a luz dos homens, Ele é Deus. E Ele veio para nos salvar. E se alguém sentir, pode vir aqui na frente, eu quero orar com você, nossos obreiros vão estar orando com você, ministrando a palavra de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Eu creio que a palavra do Senhor, ela tem um propósito para todas as coisas. A semente foi lançada no teu coração. E mesmo que você não venha, esteja relutando com dois pensamentos, vou ou não vou, a palavra vai ficar no teu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo vivifique essa palavra no teu coração. E que durante a semana você fique lembrando, relembrando, remoendo, e o Espírito Santo cause uma perturbação no teu coração por causa da palavra. Uma perturbação no modo positivo. Amém? Quero convidar você a orar comigo agora. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, Jesus. Agradecidos ao Senhor por causa da Tua palavra, agradecidos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor está aqui. E hoje nós estamos comemorando o Natal, o nascimento de Jesus. E nós vimos hoje pela Tua palavra que o Natal vem nos ensinando que o Senhor veio como Deus. Que o Senhor se encarnou em forma humana. E que o Senhor trouxe a luz para nós não vivermos mais em trevas, escravizados pelo inimigo, escravizados pelo Satanás, não. E nós aprendemos que o Senhor concretizou o plano da salvação, iniciado antes da criação do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir que essa palavra entre nos nossos corações agora. De cada pessoa, Senhor, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o contexto, o Senhor conhece as necessidades de cada pessoa aqui, e que essa palavra vá de encontro aos nossos corações, trazendo libertação, transformação, restauração, Pai. Eu quero orar, eu quero pedir, eu quero profetizar, eu quero dizer que essa palavra vai transformar as nossas vidas, e nós vamos ter mais certeza da nossa fé, vamos ter motivos racionais de que nós somos cristãos, e junto a eles com os motivos emocionais que o Espírito Santo traz para nossas vidas, nós seremos verdadeiros discípulos que seguem o Senhor em tudo que o Senhor for falar, em tudo que o Senhor falar e tudo que o Senhor fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Dá uma salva de palma para Deus, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Se coloque em pé, irmãos, nós vamos fazer uma oração, vamos terminar o nosso culto. Deus abençoe a tua vida, muito obrigado pela tua presença. Tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus, amém? Glória a Deus, vamos orar? Deus e Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, obrigado, Jesus, por esse tempo que nós passamos aqui, meditando na Tua palavra, ó Pai, cantando, louvando, adorando, Deus, participando desse culto maravilhoso em Teu nome. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, que o Senhor traga, Jesus, a Tua proteção, as Tuas boas e poderosas mãos estendidas para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma semana cheia do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar em todas as decisões que serão tomadas, em nome de Jesus. A Tua igreja te louva, te engrandece e te agradece. E todos dizem... Que a graça de Deus, que o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um, e todos digam: vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isso é pra você. O menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu, ensinou